Vários amigos, e aproveito mais uma vez a Carol e a Luciano para agradecer aqui a excelente organização, impecável organização que eles tiveram aqui ao longo para poder trazer esse evento para cá hoje. E assim, antes de fazer um esclarecimento, né, para que fique claro, porque a ordem lá dos nomes não corresponde à ordem de importância das pessoas. A estrela da noite é, obviamente, o Alex. Então, ele teve, na própria concepção da rede Ethereum, assim, ele foi uma das primeiras pessoas que ele trabalhou primeiro como voluntário. Quando fizeram o SEO, aí conseguiram te pagar, né? Assim, então, ele está desde o início, então ele tem uma longa história com isso, participou dos momentos bons, dos momentos ruins. Eu não sei o que ele vai falar direito aqui, mas certamente ele deve ter bastante coisa interessante. E ele é responsável por uma parte muito importante da infraestrutura da blockchain pública, que é o browser, né, que vai ser o ponto de contato, que a maior parte das pessoas, o que a grande maioria das pessoas vai ver quando acessar Ethereum, vai ser através do browser que ele está fazendo. Para a gente abrir aqui essa conversa, assim, dado a quantidade de pessoas, eu acho que não há demanda da gente fazer uma coisa mais formal. E eu acho que é difícil a gente, hoje, abrir uma conversa como essa sem mencionar a barbaridade que aconteceu hoje, né, que foi o assassinato da vereadora no Rio, da Marielle, e que vem nos lembrar, assim, de maneira muito contundente, né, a fragilidade das instituições, assim, como às vezes o tecido institucional que a gente lida, ele é muito conjuntural, né, ele é muito contingente. E essa contingência parece que está sendo uma característica desse tempo que a gente vive. Um outro exemplo que eu acho que talvez menos trágico, mas assim, peculiar, que traz um pouco da marca do tempo atual, eu diria que foi o resultado da eleição na Itália. Não sei se alguém acompanhou aqui o que aconteceu. Na Itália, basicamente, os dois partidos mais votados, assim, primeiro, o mais votado não é sequer um partido, né, é um movimento, né, que chama Movimento Cinque Stelle, que ele foi fundado por um comediante, né? Acho que aqui no Brasil a gente não tem uma figura paralela ao Beppe Grillo, né, que é o líder. E o outro partido, o segundo partido mais votado, é a Lega Nord, que é um partido fascista de extrema-direita ligado ao norte do país. O que a eleição da Itália tem a ver com essa contingência das instituições? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou chegar lá no objeto que vocês vieram aqui assistir, né? Então, assim, só bear with me, né? Então, tenha um pouco de paciência. Mas eu sei o que isso tem a ver, né? Tipo assim, quando eu falo que as instituições são contingentes, o que esses dois fatos se relacionam, né? Acho que uma das coisas importantes mencionar o fato que o partido, entre aspas, mais votado, esse movimento Cinque Stelle, ele nem sequer é um partido, né? O moto do líder, do comediante, assim, o propósito deles, é importante enfatizar aqui, o propósito deles é ganhar o poder e depois destruir o governo, e depois se dissolver como partido. Assim, isso é basicamente o que eles declaram que vão fazer. E tem uma palavra, da mesma maneira que tem um mote do partido do presidente francês, que ganhou a En Marche, né? Esse partido na Itália tem o mote do comediante que faz os partidários se entusiasmarem, os militantes, Vaffanculo. Tá, eu acredito que eu não preciso traduzir. Tá,
Parece cômico, assim, de passagem, mas assim, é interessante ligar como é que uma das maiores economias do mundo tem como ente, né, que, como eu disse, isso não pode ser chamado um partido, mais votado numa eleição majoritária, uma coisa com essas características. É como se... E por que a gente precisa de instituições, né? Por que eu acho que essa situação tá clara aqui no Brasil, né? Por que a gente precisa de ter instituições? As instituições são pontos de referência, né? São interações humanas estruturadas, né? Ou se você pegar, como o Norte fala, são as regras do jogo. Mas as instituições, finalmente, elas são pontos de referência, de padrão de comportamentos. E, além disso, é importante notar que essas instituições, elas legitimam uma coisa que é fundamental no Estado de Direito, que é o uso da violência. Né? Eu só consigo legitimar o uso da violência se eu tiver um contrato social que funciona por meio das instituições. Qualquer coisa fora disso é uma briga, voltar para o estado da natureza robesiano, né? Cada um por si. Ou seja, assim, você tem as pessoas se comendo entre si. E então esse processo de legitimação que constrói essas instituições, ele tem uma longa história de como é que ele acontece. E eu tive uma experiência no ano passado, foi uma coisa interessante, que a gente estava dando na UNB umas matérias de Shakespeare, né? Então, foi bastante interessante. Não sei se tem algum dos meus ex-alunos aqui, não. Eu tive a honra de dar uma matéria dessa com o professor Marcelo Neves. E uma das peças que a gente analisou, uma peça chamada Ricardo II. Essa peça, ela foi propícia, foi um pouco depois daquela discussão de impeachment, etc. Porque ali trazia o seguinte: quem dava legitimidade para o rei, para ele exercer a função de rei, inclusive o uso de violência e daí por diante, era Deus. Essa é a transição. No período medieval, o rei era ungido por Deus. Mas o rei, no caso dessa peça, ele é completamente relapso, ele é incompetente. Algum paralelo com a situação aqui, né? Então, que alguém possa traçar esse paralelo. Então, tipo assim, mas como eu substituo um rei incompetente se esse rei foi ungido por Deus? Ou seja, o processo através do qual esse rei adquiriu essa legitimidade, ele veio de Deus. Isso é a maneira de se fazer as coisas no mundo medieval, né? Nessa peça, o rei é deposto. Há uma cena da deposição do rei, até isso na própria época que Shakespeare foi escrito, 1595, foi os anos finais do reinado da Elizabeth I. Isso era altamente, era politicamente muito inflamável pelo fato que era uma rainha que não teve descendentes, né? Era a rainha Virgin Queen. E aqui continuou a ser. Mas aí a gente teve o prazer de ter o professor Zé Eduardo Cardoso, foi o ministro da Dilma, o ministro da Justiça e também o advogado dela lá, está conosco numa palestra, e ele teve uma interpretação que uma das coisas que ele falou na peça, a legitimidade, o processo de legitimação é a mudança da Idade Média, onde essa legitimação vinha de Deus, para a Idade Moderna, onde essa legitimação passou a vir do povo. Né? Um ponto que o professor Zé Eduardo Cardoso falou é que no mundo moderno essa legitimidade ela está multipolar. Tipo assim, a legitimidade está vindo de diversas pontas. E uma das pontas que tem procurado trazer essa legitimidade é o uso de tecnologia. Mas isso pode ter seu outro lado, né? Um defensor claro do uso de tecnologia para controle social é o Hal Varian. Hal Varian é o economista-chefe do Google, né? Um ex-professor da Universidade de Berkeley. E ele traça alguns cenários do
possível uso de tecnologia, né? E que aí a gente chega, inclusive, no tema aqui da nossa conversa, que é essa questão de contratos inteligentes, que o Varian propõe um cenário que seria o seguinte: vamos supor que eu tenha um sujeito pagando a prestação de um carro, e o sujeito para de pagar. Então, o próprio sistema automático imobilizaria o carro e emitiria um sinal de GPS, possibilitando que ele fosse tomado pela companhia. Isso tudo seria feito de maneira automática. Ou ainda, uma outra possibilidade que permitiria que a companhia de seguro monitorasse o segurado para eliminar os problemas que são típicos, né, numa relação de seguro, né, que são problemas de relação adversa e de risco moral, ou seja, do comportamento do segurado. Um sistema automatizado, esses riscos desapareceriam. Então, assim, será que o tipo de contrato inteligente que a gente quer são esses contratos que o economista-chefe do Google está colocando? Tipo assim, eu não gosto, eu não faço lecture, tá? Eu já vi gente, assim, não é meu estilo, fazer... Quem já me conhece, o Luciano já me viu dando aula várias vezes aqui, minhas aulas são mega interativas, né? Eu normalmente dou aula usando método de case. Eu queria uma resposta de vocês. O que vocês acham? O mundo ideal seria esse? O mundo ideal regido por esses contratos inteligentes que saberiam sua vida? Na verdade, parte da coisa, a gente pode até supor que essas empresas já sabem, né? O volume de dados que elas têm sobre cada um de nós, né? Tipo assim, quando você vai, tipo assim, tem uma jornalista do Guardian que sugeriu que você entrar no Facebook e pedir, porque você pode pedir para eles enviarem o arquivo desde que você entrou lá. Ela falou que foi a experiência mais terrível que ela passou na vida dela. Então, mas é possível, cada um pode passar por isso e ver por si próprio como é que essas coisas são. Mas então, assim, é uma pergunta que eu coloco para vocês. O nosso mundo, será que o nosso ponto de legitimação vai ser usar a tecnologia para atingir esse nível de tecnicismo que o Havaian está colocando? O que vocês acham? Big Brother. Big Brother, né? Outras opiniões? Vamos lá, gente. Então, o warm-up, né? Então, tipo assim, já todo mundo chegou aqui, agora vamos lá, né? Então, isso aqui, a ideia é que seja dialógico, né? Eu acho que é uma reação já no contrário, né? As empresas já têm esses dados nas mãos, e a reação que a gente tem que fazer com a sociedade é questionar o direito delas terem esse dado e de usarem esse dado como bem querem, né? Tanto de ter o acesso a dados pessoais, de ficarem com esses dados guardados como quiserem, como acessarem esses dados a todo momento para, enfim, empurrarem na gente o que elas quiserem empurrar ou passarem esses dados para outros entes. O Gabriel, obrigado aqui pela vinda e pela participação. Ele tocou alguns pontos interessantes e que, assim, acho que a primeira coisa que tem que ficar clara é que é o seguinte, né? Esse é um processo comercial, né? Assim, tem uma outra professora de Harvard que estuda isso, ela tem um nome engraçado, mas ela escreve coisas legais, chama Shoshana Zuboff. Sabia que o nome ia acarretar riso, mas assim, ela escreve coisas muito legais. Ela chama isso the big order, né? Tipo assim, o outro, né? Isso é um processo comercial, né? Essas empresas estão aí com a finalidade comercial, né? Que esses dados ou seja, a história das nossas vidas, isso é empacotado, é dividido, é analisado e é vendido para quem paga, né? Para quem paga essas empresas. E como é que entra o direito nisso? Aqui ligou hackers, né? Então, tipo assim, como é que entra o direito nisso? Luciano? Eu queria te constranger. A primeira pergunta que você fez tratou de uma hipótese do que seria um contrato ou as modalidades de contrato que a gente gostaria de ter regulando as nossas relações privadas, né? Essencialmente. Eu enxergo a função do contrato muito como uma veste para as operações econômicas de uma forma geral. Nessa hipótese,
automatizações ou a figura dos smart contracts vem para mim como uma leitura da sociedade sob a ótica econômica ampla, lastreada em Big Data, em outras tecnologias que permitem a reunião desses dados e a análise, né? E o que sempre me vem à mente é talvez uma desconsideração do aspecto humano dessas relações como um todo, né? E aí quando você provoca sob essa ótica do que seria esse estado de vigilância, né? Aí sim que redobra a necessidade, como o colega colocou, da sociedade se posicionar. E aí, para mim, o direito tem que exercer uma função regulatória primordial e, ao mesmo tempo, garantir que o processo de inovação, de boas práticas, do uso da tecnologia, seja constante, né? Então, há um contrassenso aparente em que o direito, de alguma forma, deve intervir para garantir esse aspecto humano, o que pode, muitas vezes, se contrapor ao próprio fomento da tecnologia, né? E eu acho que esse nosso pacto social, ele tende a caminhar para os dois lados, buscando sempre um equilíbrio, assim. Eu acho que é um processo dinâmico nesse caminhar. Muito obrigado pela colocação. É bastante interessante que esses termos que você trouxe, especialmente essa questão de considerar o lado humano, é um pouco do que a Zuboff ela coloca. Então, ela diz que esse tipo de dinâmica, porque o contrato intrinsecamente ele tem uma agência, né? A agência é humana, né? Então, tipo assim, pacta sunt servanda, mas pode ser quebrado. Então, está intrínseco à estrutura do contrato a possibilidade do contrato ser quebrado. E mesmo do ponto de vista econômico, se olhar, por exemplo, o que o Coase fala, você vai ter que, usando a terminologia de economia, que os contratos não são completos, né? Os contratos não são completos porque não é possível você prever, especialmente se for um contrato longo, todo tipo de contingência que vai eventualmente acontecer durante a vida do contrato. E o que ela coloca é que esse tipo de distopia, ela chama de distopia, na verdade seria a negação do Estado de Direito, né? Você teria um conhecimento absoluto, total, e que isso estaria, ao contrário de você ter contratos inteligentes, você teria a negação do humano, a negação do direito, a negação do próprio Estado de Direito, né? Mas qual a saída? Como é que a gente sai da barbárie aparente que a gente está aqui agora? Só queria lembrar de uma coisa agora, só os outros comentários, vocês estão ligados? Espera só ele levar o microfone, que aí fica mais fácil para as pessoas ouvirem. Fala seu nome, por favor. Certo. Daniel Godoy. Que esses comentários me levaram a lembrar o seguinte, né? Quando todos nós usamos, acredito, computadores e celulares e tal, e só para começar a usar alguma coisa, Windows ou qualquer outro ambiente, Google e tal, nós, até hoje, provavelmente cada um de nós já assinou centenas de contratos, porque a gente sempre está assinando lá, concordo, gente, com certeza. Uma vez eu tentei ler um desses, não lembro qual software que foi, claro que eu cansei de ler, eu não sei nem se eu cheguei até o final. Então, não sei se esses contratos já são inteligentes, não são inteligentes, mas a gente já assinou, já abriu mão, o colega falou aí dos dados, estão na mão dos outros, porque nós assinamos lá algum termo que talvez está até liberando e a gente nem está sabendo, porque nós não lemos essas centenas de contratos que já assinamos. Então já estamos num emaranhado que não sei se dá para tudo e vamos recomeçar.
Eu não sei se tem totalmente a ver, mas foi algo que me lembrou esses comentários. Obrigado. Obrigado. Um ponto que eu quero destacar aqui, tá, e que esses autores têm em comum, é a questão da agência humana, né? Agência, eu estou usando a agência aqui do ponto de vista econômico, né? Assim, quem age é sempre humano, né? Pode ter uma finalidade de lucro, pode ter outra finalidade, ou pode ter como finalidade preservar os valores da sociedade. Assim, a agência não é da tecnologia. Ou seja, a responsabilidade nunca pode ser alocada a uma determinada tecnologia. A responsabilidade ela é sempre humana, a agência é humana. E eu não quero mais me delongar, eu queria fazer a gente traçar essa conversa inicial aqui, colocar algumas dessas questões para a gente elaborar mais na hora que a gente estiver conversando, mas eu quero acabar aqui com as palavras, exatamente nessa questão da contingência da agência, da possibilidade de construção, do papel do direito na possibilidade de construção de mundos diferentes que possam fazer sentido. Eu vou pegar uma colinha aqui que eu quero citar na integridade um parágrafo do professor Roberto Mangabeira Unger, tá? Do qual sou grande fã. Vocês vão me desculpar aqui, que eu devia saber de cor, mas é outra história, né? Pegar o mestre é melhor citar ao pé da letra. Então, o que ele diz exatamente é o seguinte: o conceito de economia de mercado é institucionalmente indeterminado. Ele pode ser realizado por diferentes dimensões legais e institucionais, cada uma com consequências dramáticas para todos os aspectos da vida social, incluindo a estrutura de classe da sociedade e a distribuição de riqueza e poder. Qual das realizações institucionais prevalece tem imensa importância para o futuro da humanidade. Uma economia de mercado pode adotar formas institucionais radicalmente divergentes, incluindo diferentes regimes de propriedade e contrato e diferentes formas de relacionar produtores governamentais e privados. As formas agora estabelecidas nas principais economias representam apenas fragmento de um campo de possibilidade maior e aberto. Então, as digressões que eu queria fazer aqui, sem mais delongas. Quero passar então para o Alex, que tem uma mensagem mais incisiva sobre essas